Oi pessoal, eu sou a Daniela Costa, sou artista plástica e arte educadora do Centro Cultural Lindéia Regina. Hoje eu vim trazer para vocês uma oficina chamada Mandalas em Aquarela, onde a gente vai trabalhar o significado das mandalas, aprender a desenhá-las e aplicar a técnica da aquarela para colori-las. Agora é hora de colocar a mão na massa, é hora da prática. Vamos lá? Passo a passo? Mandala é um termo em sânscrito que quer dizer círculo. Manda, a totalidade, e lá é círculo. Então, na verdade, é o círculo que contém a totalidade. A gente vai começar desenhando a mandala. A gente sempre começa do centro e vai crescendo para as beiradas, porque a mandala ela tem que ir se expandindo. Então a gente pode começar com um desenho simples, como um espiral ou uma florzinha. Vocês podem escolher. Para quem não tem coragem de se arriscar a desenhar, vocês podem também achar um desenho pronto na internet, imprimir e só pintar. Mas o mais legal é a gente criar o desenho, porque enquanto a gente vai criando, a mandala ela é um processo terapêutico. Então, a gente vai trabalhando um monte de questões que estão em conflito dentro da gente. E vocês podem fazer livremente, do jeito que quiserem. Quando eu comecei a desenhar mandala, eu comecei a ficar bem preocupada com as medidas e tentar fazer tudo muito certinho. E aí sempre saía horrível. Então, eu descobri que a mandala, na verdade, ela pode ser uma forma completamente orgânica e irregular. E isso também tem a sua beleza e no meu caso funciona mais assim. A mandala ela é encontrada em várias culturas e desde muito tempo atrás. Então ela é encontrada no hinduísmo, no budismo, nos vitrais das igrejas católicas. E se a gente for observar a natureza, e foi daí que eu vi que essas formas que são meio tortinhas também são lindas, a gente encontra mandalas nas frutas, nas plantas, a gente encontra mandalas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E aí o truque da mandala é a gente criando as formas e reproduzindo, repetindo e expandindo para ela ir crescendo. Vocês podem buscar referências na internet, vocês vão achar muita coisa bonita. Mas não se prendam ao que vocês veem, porque são também coisas muito feitas mecanicamente, né? Tudo muito medido. Então, o sentido da mandala é a expansão, por isso que a gente vai sempre crescendo com ela. E essa expansão, ela significa que enquanto a mandala vai se expandindo, a nossa consciência também vai se expandindo. E a mandala é uma concentração de energia. Então, depois que ela está pronta, ela ajuda quem a observa. Então, quem estiver contemplando a mandala também vai estar se reequilibrando. E enquanto a gente está fazendo, a gente vai ganhando mais equilíbrio, mais equilíbrio emocional, psicológico. É muito interessante, mas assim, não dá para sentir só vendo, tem que fazer para entender o que eu estou falando. E ela é um círculo que contém um todo, é como se ela tivesse contida dentro dela todo o universo. Então, é muito legal, porque depois que ela está pronta, ela pode conseguir reequilibrar até o ambiente onde ela está exposta.
Agora a gente vai passar para a parte da técnica da aquarela. A aquarela é uma tinta em pastilhas, que são umas pedrinhas de cores, assim, a gente encontra elas sim em pastilhas, ou então em tubinhos, que parece um tubinho de pasta de dente pequenininho. E a aquarela, como o próprio nome diz, é uma tinta que precisa de muita água para funcionar. Então a gente tem que sempre colocar bastante água na cor que a gente quer, faz uma piscininha aqui de água e aí a gente aplica. Quando falta água, tem que colocar mais, que ela começa a ficar áspera para pintar, e aí é porque tá faltando água. Ela não precisa ser clarinha. Não se enganem que porque tem muita água ela vai ser clarinha, não. Ela pode ter cores bem vibrantes. E aí a gente vai pintar nossa mandala de acordo com o nosso gosto. Eu gosto de trabalhar sempre com mais de uma aquarela, porque como ela é muito líquida, ela é muito imprevisível. E aí a gente trabalha muito com o acaso também, com o borrão. Mas se eu quero uma parte que não se misture com outra, eu tenho que esperar secar. Tá vendo aqui, ó? Aqui o laranja encostou no amarelo que estava molhado e eles já estão se fundindo. Se eu não quisesse esse efeito aqui, eu precisava esperar o amarelo secar para depois passar o laranja. E depois eu espero secar para eu poder, se eu quiser tudo separadinho. Se eu não me importar com essas manchas, aí eu posso ir fazendo tudo junto. Se a gente quiser a tinta mais transparente, quer dizer que a cor vai estar mais fraquinha, a gente usa mais água. A gente também pode usar a transparência, que é uma característica muito forte da aquarela, que é quando a gente usa uma cor por cima de outra cor para criar uma terceira cor. Então, eu espero ela secar um pouco e aí eu já posso aplicar uma outra cor por cima. Ou posso usar a mistura, que é o que eu tô fazendo aqui agora, que eu uso em cima da cor ainda molhada. São efeitos diferentes. Nós vamos experimentar aqui as duas coisas. Agora a gente vai ter que esperar secar essa aqui um pouquinho. Então, eu sempre gosto de trabalhar com duas aquarelas, porque enquanto uma seca, eu não preciso ficar esperando, eu já vou trabalhando com outra. Essa aqui eu comecei antes, então agora eu já posso ir trabalhando essa enquanto essa seca. Agora, se vocês não tiverem aquarela em casa, não tiver possibilidade de comprar, essa aquarela aqui ela é bem baratinha, vende em qualquer papelaria, acha, é uma aquarela escolar mesmo. Mas se vocês ainda assim não tiverem acesso à aquarela, não tem problema. Se tiver tinta guache, vocês podem usar tinta guache bem aguada, ou não tenho nada disso, nem aquarela, nem tinta guache. Muito bem, não tem problema também. O que vocês podem fazer? Usar lápis de cor. Fica ótimo também colorido com lápis de cor, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu aproveitei para dar duas técnicas numa aula só, a mandala e a aquarela. Mas eu podia estar usando um lápis de cor aqui tranquilamente, sem nenhum problema. O efeito da mandala ia ser o mesmo, só a técnica que ia mudar. E assim, ó, essa aqui tá sequinha, tá vendo? Que essa aqui não invadiu o amarelo. Eu borrei o amarelo, mas ela sozinha não invade ele não. É só questão da habilidade da gente mesmo. E desse pincel que tá um pouco grosso para a delicadeza desse traço aqui. Aqui nesses espirais amarelos, eu vou passar um pouco de verde. E a gente vai ter um terceiro verde, que vai ser um verde diferente que se eu passasse o verde purinho aqui. Isso que é a transparência da tinta, a gente vai criando novos tons. Quando eu exagerei na quantidade de tinta, é só esperar o pincel secar um pouquinho, ou eu seco ele com papel
E aí, com ele bem sequinho, eu tiro o excesso de tinta. Não pode esquecer da água, senão dá tudo errado. Olha aqui, eu retiro o excesso que eu deixei. E aí vocês vão fazendo com calma até terminar toda a mandala. Aqui eu queria mostrar para vocês a variedade das mandalas. Eu fiz 4 e nenhuma saiu nem parecida com a outra. Então, essa liberdade de trabalhar com as mandalas é uma possibilidade muito rica e que traz muita liberdade interna também para a gente. E aqui tem várias formas de começar, porque às vezes o difícil da mandala é começar. Então, nessas duas eu comecei com espiral, aqui com uma florzinha que partiu de um ponto, aqui de símbolos de infinito, que é aquele 8 assim, e aí eu fui repetindo ele, e aí comecei por ele, e daí a gente vai expandindo. Então é legal de aproveitar essa liberdade que a mandala traz, de com traços muito simples a gente criar formas bem elaboradas. E lembrando lá das formas da natureza, a gente pensar nas flores são mandalas. Então, uma rosa é uma mandala, uma margarida é uma mandala. E muitas frutas também a gente consegue enxergar desenhos de mandalas dentro delas. Então, eu trouxe para vocês o kiwi. Olha só a mandala que tem dentro dele. A natureza é cheia de mandalas. Olha o desenho, os detalhes. Isso também pode inspirar a gente na hora de desenhar a nossa mandala. E aqui uma laranja. Olha o desenho dela. Às vezes a gente precisa ter olhos de criança para olhar o mundo. Que a gente às vezes vê uma laranja sempre e não repara na beleza que ela tem, o brilho, o desenho. Então é bom ter esses momentos para a gente poder aprender a olhar de novo o mundo.